E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Caso vocês queiram ver o que eu estou fazendo, alguma coisa do tipo, tem aqui o youtube.com users Zorobabel community, né, onde eu posto algumas coisas, tá? Caso vocês queiram, os arquivos estão aqui no GitHub, o SQL do Zoruba. Se vocês quiserem também, tem meu Twitter, tem também o meu Instagram, tá? E eu voltei a postar algumas coisas no Facebook. Só que no Facebook não postem nenhuma mensagem nem nada, que dificilmente o Facebook me notifica de alguma coisa. Beleza? Então, mais um videozinho, vamos dizer assim, teórico, antes da gente começar a voltar a programar nele, tá? Desculpa, mas é um conceito importante, principalmente agora que nós vamos começar a relacionar mais de uma base de dados. Então, qual que é o projeto? O projeto é nós montarmos a nossa oficininha básica. Tá? Então, quais vão ser, o que eu preciso na minha oficina? Eu preciso ter ideia quais são os meus clientes, beleza? E se eu tratando de cliente, eu quero saber o nome do cliente. Eu preciso saber qual que é a idade dele. E eu preciso saber o sexo dele. Se é masculino ou se é feminino. Pelo menos por enquanto só isso, tá? Algo bem básico, não precisa de muita coisa. Quando eu estou tratando dos carros, eu preciso saber quais são os carros que eu estou trabalhando. Então eu preciso saber qual que é o modelo. Eu preciso saber qual que é a fabricante. Eu preciso saber qual que é o fabricante. Eu preciso saber qual que é o ano deste carro. E eu preciso saber qual que é o dono. Neste caso, o cliente. Tá? Eu não estou tratando da parte de funcionários, nem nada do tipo, porque por enquanto não. Tá? Então, aqui é o seguinte. Algo bem simples, tá? Eu preciso saber quais são os serviços que eu fiz. É lógico, quando a gente está pensando na manutenção de um carro, pode ser que eu faça mais de uma coisa dentro dele, tá? Então, eu troque a bomba de óleo, eu troque o óleo, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer de duas formas, tá? Na verdade, eu vou até complicar um pouquinho, que é para ficar um pouquinho melhor. Então, a gente tratando desse raciocínio, que quando eu estou tratando da parte de serviço, eu posso ter mais de um serviço atrelado a ele, mais de uma manutenção. Então, eu vou tratar aqui de serviços e mão de obra. Tá? Serviços e manutenções. Serviço é o geral, é o que eu fiz no carro. Manutenção é o que cada uma das coisas que eu fiz. Tá bom? Então, eu vou ter aqui o serviço, que é o geral, beleza? Então, o serviço, eu preciso saber qual que é a data do serviço, beleza? Data de entrada. Eu preciso saber qual que é a data de saída. Preciso saber qual que é a data de saída desse meu serviço, tá bom? E eu preciso saber qual que é o carro. Ok? Então, eu preciso saber qual que é serviços, beleza? Eu preciso saber qual que é o carro que eu estou mexendo, pois afinal de contas eu preciso fazer exatamente isso. Então, eu tenho aqui também, eu tenho a parte das manutenções, que é onde eu coloco qual que foi o trabalho que eu fiz, ok? Eu preciso saber qual foi a data, né, que eu fiz a manutenção, data da manutenção. Eu fiz saber qual é a data da manutenção, a letra é bem feia mesmo, desculpa. Quando eu fiz a data da manutenção, logo depois que eu tenho a data da manutenção, eu preciso saber qual foi a manutenção em si, né, qual foi o trabalho que eu fiz e quanto foi a mão de obra. Beleza? Só que dentro de manutenção, pode ser que eu precise de algumas peças. Por que eu estou dizendo que eu preciso de algumas peças? Porque é o seguinte, por exemplo, trocar o óleo. Trocar o óleo não vai sair o óleo de dentro do meu corpo. Eu preciso trocar o óleo do carro. Às vezes eu preciso trocar um pneu, às vezes eu preciso trocar uma vela, um cabo de vela. A manutenção às vezes foi só trocar um determinado cabeamento, né? Ou às vezes foi somente uma única verificação e etc e tal. Tá bom? Então eu vou colocar aqui quais foram as peças que eu usei.
Beleza? Peças não, peças. Quais foram as peças? Eu vou simplificar a minha base. Então, como assim simplificar? Eu não vou usar estoque, tá? Eu vou usar registros únicos. Então, eu posso ter N latas de óleo, só que eu vou usar, cada produto ele vai ter um determinado código. Então, se eu tiver o óleo X, se eu tiver um galão de óleo X, então cada galão vai ter um determinado valor. Aí você para e pensa assim, mas só que aí vai ficar muito grande desse jeito, né? Vai ficar meio complicado. Porque se eu tiver 50 óleos dentro, se eu tiver 50 óleos, vamos dizer assim, né? Eu vou ter que ter um estoque bem controlado, né? Então, putz, se eu comprar 50, cada carro vou usar um e afins. Só que assim, se eu tratar desse jeito, que deveria ser o jeito correto, eu trabalhar uma base como se ela fosse um estoque, não uma base como se ela fosse coisas únicas, eu teria que, por exemplo, fazer o controle de quantos dados estão entrando, quantos dados estão saindo, e assim por diante, e aí estenderia por muito tempo os meus vídeos. Tá? Eu quero entrar também na parte de relatórios e afins, então por isso que eu vou colocar por peças únicas. Então cada peça que eu usar, ela vai ter um código. Complica? Complica. É esse o jeito que deveria ser? Talvez não, né? Porque aí de um jeito melhor eu poderia ter o controle de da onde que eu estou comprando essa bendita dessa peça, da onde que está vindo esse bendito desse registro, então eu teria que ter uma base de fornecedores e assim por diante. Também deveria ter uma base de notas fiscais e afins, mas só que aqui é só um escopo bem básico do que a gente poderia fazer, tá? Não é um grande projeto, é só um projeto bem simples. Então aqui a peça, eu vou precisar saber qual que foi a peça, ok? Preciso saber qual é a peça, quanto ela custou e quanto que eu vendi, por quanto que eu vendi ela. Por quanto que eu vendi. Beleza? Então, aqui, agora nós temos que pensar no que nesse sentido? Agora nós temos que pensar como que essas bases se relacionam. Então, como eu vou iniciar, só pelo menos por enquanto, só com a base de clientes. Ok? Então eu sei que os meus clientes, eu posso ter N clientes e cada cliente ele pode ter N carros. Tá? Então eu tenho aqui minha base de clientes, beleza? Então tem aqui clientes e eu tenho aqui minha base de carros. Como que eles se relacionam se nós fôssemos tratar isso em números? Né? Quais são os tipos de relação que nós podemos ter dentro da nossa base de dados, principalmente quando nós estamos tratando sobre uma base relacional, que é exatamente esse tipo de base que nós estamos trabalhando. Tá bom? Eu não vou me estender muito, eu vou deixar a próxima parte, quando nós estivermos falando sobre tipos de relacionamento, para o próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Pode ficar tranquilo que a próxima parte já vai ser um pouco mais complicada, porque agora que nós vamos tratar sobre o relacionamento e como que as nossas bases irão conversar. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e tudo isso aí. Beijo na bunda, até mais.